Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula. É a aula que conclui o fim da Idade Moderna e começa-se a Idade Contemporânea. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, do século XVIII, que ocorre em 1789. É um conteúdo mais complexo, denso, mas que em sala de aula a gente pode ensinar ele de uma forma mais fácil, beleza? Então, por isso, eu vou fazer uma aula misto de fundamental e para ensino médio, beleza? Primeiro, vamos trabalhar quais serão as fases gerais dessa revolução. Depois, vou apontar a definição dela na visão de alguns liberais e na visão do liberais mais centrados à esquerda e liberais mais centrados à direita, os ditos conservadores. Vou trabalhar a definição de conservador que surge aqui nesse momento histórico, com Peter Burke, que é um historiador liberal inglês, que faz uma análise e uma crítica à Revolução Francesa, e nós vamos apontar para onde vai esta revolução e as atitudes drásticas tomadas durante o período, e alguns historiadores alertando do perigo da revolução e da necessidade de muitas vezes a gente perceber os nuances sociais antes que a bomba estoure. Então aqui, dito isso, vamos trabalhar então a Revolução Francesa. A Revolução Francesa geralmente é dividida nessas fases, beleza? Então, quais são os principais momentos dela, Começa-se com a monarquia, antes da monarquia constitucional, a gente trabalha então a França pré-revolucionária, o que está acontecendo com ela. Aí inicia essa revolução, a França se transforma em uma monarquia constitucional, então aqui tem uma revolução burguesa acontecendo, só que essa revolução burguesa também há uma participação popular nela, de vários grupos dispersos. Posteriormente, você tem a parte da República, que se divide em mais três partes, tá? Convenção, diretório e consulado. É a República. Uma república, convenção, governado pelos liberais das classes e as classes mais baixas, e o diretório sendo governado principalmente pela alta burguesia e posteriormente por Napoleão Bonaparte, o golpe que ele dá, chamado 18 de Brumário. Eu vou voltar nessa parte aqui da linha do tempo, para a gente poder não perder o foco na Revolução, de modo geral. Vou apresentar tudo aquilo que foi apresentado em mudanças, estudar a fase principalmente do terror, que é um alerta para nós, como sociedade. Se o homem repete a sua história, essa é uma fase que pode ser e foi repetida por diversas vezes na história, em todo lugar do mundo, e aí então trabalhamos isso. Para Karl Marx, quando ele faz essa análise aqui, já é um socialista, que defendia a Revolução Socialista, ele acredita que a Revolução Francesa tem três revoluções distintas, por isso a gente trabalha três revoluções distintas. Do campesinato, da burguesia média, uma fase de união, e a fase só da alta burguesia. Beleza? Então a gente vai trabalhar aqui esses momentos da Revolução. Ela vai de 1789 até 1815, quando a burguesia encontra o poder e ela quer conservar esse poder, já está influenciando seus valores, ela não quer mais sair do poder, e aí que surge uma nova classe revolucionária, que é a operária, a burguesia se tornando conservadora. Mas nós iremos trabalhar esse tema sobre definir o que é um conservador, que eu acho que é um grande interesse para todo mundo, e por isso a gente vai falar um pouquinho do Peter Burke. Mas essa parte da matéria é mais para o ensino médio, beleza? E aí eu vou usar esses livros aqui como base, terão outros livros, eu posso até apresentar eles, tá? René Rémond, que é um famosíssimo historiador, Edmund Burke, que é um liberal conservador, e a análise dele sobre as reflexões dele sobre a Revolução Francesa, o Hobsbawm falando sobre a Revolução Francesa, o Lefebvre, o Elias, algumas análises sociais, porque ele usa Freud para fazer as análises, e aqui esse livro que ganhei até de presente de um grande amigo meu, professor de filosofia do Bernolini, Vinícius, do Munro Price, falando sobre o que levou à queda da monarquia francesa, e aqui interessante, as intrigas de corte, as cartas enviadas de Luís XVI, Maria Antonieta e do Barão Bertrand. Então aí nós vamos trabalhar também essa desconstrução da imagem. Obviamente eu não vou gastar muito tempo com isso, vou falar que houve uma desconstrução da imagem real, que isso foi importante para o fim da Revolução também. Então, dito isso, apresentando o tema, vamos lá para o conteúdo então, beleza? E aí a gente geralmente apresenta as características da Revolução Francesa,
Então, eu vou usar o livro do Hobsbawm, beleza? E ele aponta, primeiro, né, enquanto a Revolução Industrial representou a Revolução Econômica, a francesa, ela representa a política. Então, a francesa, ela tem o mesmo grau de importância da Revolução Industrial no mundo. Um no lado econômico e a francesa para o lado político. Porque no liberalismo, na Revolução Francesa, ele toma diversos caminhos, tá? E ele é colocado em prática e espalhado por toda a Europa na Revolução Francesa com Napoleão. Beleza? É muito importante trabalhar também que na Revolução Francesa diversas medidas do mundo liberal é colocada em pauta, igual eu falei, e elas tomam proporções mundiais na Revolução Francesa. Adoção de sistema comum de medidas, mudança de calendário, né, e por aí foi. E a influência política, né, porque você tem dois lados da política, né, o lado dos mais radicais e os lados dos menos radicais no momento da Revolução sendo apresentado. Nós vamos ver isso também. E ela, né, por que ela foi tão importante? Porque a França era o país mais populoso do mundo na época, se não me engano, 25 milhões de pessoas. Então era o maior exército também caminhante na Terra. E ela por ter essa proporção grande e o grau que ela tomou, é importante estudá-la. Por outro lado, né, o Peter Burke já analisa de outra forma, né, a Revolução Francesa. Eu vou parafrasear ele aqui, que eu vou usar uma expressão dele, né? A Revolução Francesa era mais do que uma revolução política. Era uma revolução de caráter total, de rompimento brusco e violento com os antigos costumes, com a tradição. Por isso que ele não apoiou e não gostava da Revolução Francesa. E é por isso aqui vai surgir um termo novo. É esse grupo liberal que defende a manutenção de algumas tradições e que essas tradições se desempenhem de forma bem lenta, são chamados de conservadores, porque eles querem conservar certos valores, mas defendendo uma mudança sempre constante da sociedade, mas bem devagar, diferentemente de outros grupos que não querem provocar mudanças. Eles querem voltar no passado e ficar com o passado, porque o passado para eles é mais glorioso, os antigos valores são mais gloriosos. As pessoas que não promovem mudanças, que querem permanecer no passado, são chamados de reacionários. Então, cuidado, que as pessoas confundem as duas coisas. Hoje é dito que conservador é aquela pessoa que defende valores antigos. Não, não é só isso. Ele defende sim valores antigos, mas são adeptos a mudanças bem devagar e lentas. Quem preserva o passado e não quer mudanças em relação ao passado são os reacionários, beleza? E aí ele fala que o Peter Burke até apoiava, né, as transformações políticas dos Estados Unidos, porque elas foram feitas lentamente e preservando alguns valores, e que na França o modelo tornou-se progressivamente radical. E é engraçado que ele previu esse radicalismo da Revolução, mesmo antes, beleza? Tá aí o livro dele, então, que eu tirei. Vamos trabalhar isso depois, né? Ele fez uma crítica a Rousseau. Obviamente, parte da Revolução Francesa vai adotar princípios do Rousseau, do fim da propriedade privada, a questão da desigualdade, a necessidade de se ter democracia, é necessário acabar com toda a desigualdade social, e os liberais não defendem esse ponto de vista. Eles têm o Rousseau como um liberal mais extremado, indo quase para a esquerda. A gente vai trabalhar isso depois, beleza? Então, Burke possuía uma compreensão tradicional da natureza humana, calcada na tradição cristã e uma perspectiva política terminantemente conservadora. Então, aqui que surge o termo conservador, tá? Ele é da tradição cristã, ele não impõe o cristianismo a todo mundo. Isso é muito importante, porque ele era adepto à pluralidade religiosa e era adepto que nenhuma religião esteja acima das outras, né? Mas todas em par de igualdade. Então, a pessoa que coloca uma religião acima da outra, ela não é conservadora. Ela é fundamentalista, ela é reacionária, radical, diferente do liberal conservador. Então, cuidado para não confundir isso, tá? Então, beleza. Nós vamos ver agora a França pré-revolucionária e o que vai levar à Revolução Francesa. Primeira coisa que é muito importante é que a França estava em conflito com a Inglaterra ao longo do século XVIII, beleza? E nós vimos isso principalmente na independência dos Estados Unidos da América, o apoio francês. E esse apoio francês ajudou a piorar o quadro econômico
né, de guerra da França, e isso aumentou os gastos de uma forma tão grande, a inflação comendo solta, aliado a péssimas colheitas daquele ano, com invernos muito rigorosos, tá? E aí começou a ter um conflito então entre a tradição antiga da nobreza com a burguesia que estava ascendente, ou com as novas forças sociais que não aguentavam mais o problema, né? Com isso ainda, você tinha uma nobreza que não pagava impostos, porque a sociedade, eu vou mostrar isso posteriormente, uma sociedade estamental, por laços de sangue, dividida em 3 estados: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Terceiro estado, aonde estava a maior parte das pessoas, 23 milhões da população francesa, das 26 milhões, 23 estavam no terceiro estado. Um terceiro estado heterogêneo, complicado, confuso, misturado camponeses, servos, sans-culottes, que é uma massa urbana desempregada, o burguês bem classe baixa, né, média burguesia, alta burguesia, que geralmente conseguia comprar cargos eclesiásticos ou cargos da nobreza, e passando do terceiro estado para o segundo estado. Era para ser uma sociedade sem mobilidade social, mas na França, nesse caso em particular, a alta burguesia conseguia injetar dinheiro na nobreza e ela ser transportada para não pagar impostos para o segundo estado. Ela tomava feição de nobreza, essa alta burguesia. Beleza? E por isso, quem estava no primeiro e segundo estado tinham privilégios políticos, enquanto o terceiro estado não tinha privilégios políticos e estava recheada e sobrecarregada de impostos, e mantinha, né, o primeiro e o segundo estado. Beleza. O que é muito importante trabalhar ainda, grande parte da população, né, não tinha uma evolução técnica nos campos, e por isso complicava cada vez mais também a situação de fome. Se eu pegar esse gráfico aqui, né, que não é bem um gráfico, um desenho, né, que foi tirado de Anne Bernett, um outro livro, né, você tem aqui, ó, quanto que eles tinham de receita, o gasto deles, né, de impostos diretos e outras receitas. Eles arrecadavam de todo mundo 471 milhões de libras, enquanto que os gastos de uma monarquia como a marinha, negócios e guerra, 17%, os salários e pensões de nobreza, né, fora os gastos da monarquia, 10,3%, e outras despesas, 22,2%, levando a um total de 633 milhões de libras, ou seja, um déficit de 161,4 milhões. Beleza? Então você tem uma França em crise econômica, a situação econômica não era resolvida por ninguém, o rei trocou 3 vezes de ministros, né? Colbert, Necker, né, tentou ajustar o Estado, mas o Estado absolutista era burocrático, problemático, e por isso a burguesia queria dinamizar esse Estado, introduzindo novas formas de pensar. O rei até tentou, né, incorporando essa nova burguesia. Essa nova burguesia sempre estava ligada às questões econômicas, mas sem êxito. Então o Estado francês estava quebrado, numa crise tremenda. E se você olhar a desigualdade social, na França era terrível. Então, apontando um outro motivo, né? Se você pegar, ó, 84% da população era camponês, gente pobre de rua, sans-culottes, que eram sem calça, né? Sans-culottes, sem calças, né? Uma massa urbana, né, desempregada, que não deslumbrava um futuro, e a burguesia 3,5%, né, e 2,5% clero e nobreza. E a propriedade estava na mão de quem? Da nobreza e da alta burguesia, grande parte, mostrando uma grande desigualdade social na França. E para completar o problema, para os camponeses e para as pessoas mais baixas, a inflação estava tão alta devido a inflação não é aumento de preço, não, mas são diversas medidas tomadas pelo Estado, a emissão de moeda, etc. tal, que fazem com que o preço dos produtos ele aumente paulatinamente, constantemente, levando a uma desvalorização monetária, e que é o mais importante da inflação, é a desvalorização. E um pãozinho chegou a custar, na época da Revolução, 88% do salário de um camponês. Um pãozinho custava 88% do salário do camponês. Mostrando aqui que se eu perguntasse para um camponês qual que é o motivo, né, da revolta dele, talvez seja um pão. Na próxima aula a gente continua mostrando os outros fatores que levaram a essa revolução.